Olá, queridos irmãos e irmãs, seja bem-vindo a mais um devocional. É sempre um prazer poder compartilhar com você um tempo de reflexão na Palavra de Deus. Hoje, vamos falar sobre um tema muito poderoso e essencial para a nossa caminhada cristã, o dom da fé. Se você já se sentiu desanimado, em meio a dificuldades que parecem impossíveis de superar, esse devocional é especialmente para você. Vamos falar sobre como a fé sobrenatural, um dom dado pelo Espírito Santo, pode transformar nossa realidade, e como, ao permitir que esse dom se manifeste em nossa vida, podemos viver de maneira mais plena, confiando em Deus para o impossível. Antes de começarmos, eu quero convidá-lo a orar comigo, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e abra os nossos corações para o que Deus deseja falar conosco nesse momento. Vamos juntos! Pai querido, agradecemos por mais esse momento em Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós agora, nos guiando e revelando as verdades da Tua palavra. Que este tempo de reflexão sobre o dom da fé possa nos fortalecer, nos encorajar e nos fazer confiar ainda mais em Ti, mesmo diante dos desafios da vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora que estamos em espírito de oração e já preparados para o que Deus tem para nos ensinar, vamos dar início ao nosso estudo sobre o dom da fé. Este é um dom dado pelo Espírito Santo para todos aqueles que creem, e é através dele que podemos realizar feitos extraordinários. Vamos entender mais sobre esse presente tão especial que Deus tem para nós. O dom da fé é um dos dons poderosos mencionados nas Escrituras, e muitas vezes, ele é mal compreendido ou deixado de lado. O que realmente significa o dom da fé? Como ele se manifesta em nossas vidas? Para começar nossa reflexão, é importante entender que a fé, de forma geral, é um princípio básico da vida cristã. Em Hebreus 11, versículo 6, lemos: "Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam." A fé é a base para todos os milagres e obras que Deus realiza em nossas vidas. Porém, o dom da fé, como está descrito em 1 Coríntios 12, versículo 9, vai além da fé comum que todos os cristãos devem ter. Ele é uma fé sobrenatural, que permite ao crente acreditar no impossível e realizar aquilo que é humanamente inconcebível. Este dom não é algo que possamos adquirir por nossas próprias forças ou esforço. Ele é dado pelo Espírito Santo, conforme a vontade de Deus, e é uma graça divina para momentos específicos da vida, quando é necessário confiar em Deus para algo que está além da capacidade humana. O dom da fé é quando Deus nos concede uma confiança inabalável, uma certeza tão profunda que, diante da dificuldade ou da adversidade, conseguimos permanecer firmes, sabendo que Ele cumprirá suas promessas. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que receberam esse domingo. Pensemos em Moisés, quando foi chamado por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Como poderia um homem comum, sem exército, sem poder ou recursos, enfrentar um faraó tão poderoso? A resposta está na fé sobrenatural que Deus lhe concedeu. Com essa fé, Moisés obedeceu à voz de Deus e conduziu o povo de Israel para a liberdade. Da mesma forma, Davi, um jovem pastor, enfrentou o gigante Golias com apenas uma pedra e uma funda, mas com uma fé inabalável que vinha de Deus. Ele não confiava em suas habilidades, mas no poder de Deus. Esse é o poder do dom da fé. Nos permite ver o impossível como possível, quando colocamos nossa confiança total em Deus. Se você já passou por momentos de dificuldade e se sentiu desamparado, saiba que o dom da fé está disponível para você. Ao permitir que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, você também poderá experimentar a confiança sobrenatural que vem de Deus. E, ao longo deste devocional, vamos entender mais sobre como ativar e cultivar esse dom em nossa jornada cristã. Antes de prosseguirmos, eu quero te convidar a conferir os materiais de estudo que preparamos para você na descrição do vídeo. Eles são recursos valiosos para você se aprofundar no tema dos dons do Espírito Santo, especialmente sobre o dom da fé, e também ajudam a manter o canal no ar, para que possamos continuar produzindo conteúdo como este. Não perca essa oportunidade. Agora que já entendemos o que é o dom da fé, é hora de explorar como ele se manifesta na prática em nossas vidas. Como podemos perceber esse dom atuando em nosso dia a dia?
O dom da fé não é algo que apenas aparece em momentos extraordinários, mas ele pode ser experimentado em situações cotidianas, nos pequenos e grandes desafios da vida. O dom da fé é especialmente evidente quando enfrentamos obstáculos que parecem insuperáveis. Como você reagiria, por exemplo, se estivesse diante de um diagnóstico médico grave, ou enfrentando uma crise financeira, ou até mesmo lidando com um problema familiar que parece não ter solução? A tendência natural é o desespero, o medo, ou até a tentativa de resolver a situação com nossas próprias forças. Porém, quando o dom da fé está presente, somos capazes de confiar plenamente em Deus, acreditando que Ele é capaz de agir de maneiras que não conseguimos compreender. Em Marcos 11, versículos 22 ao 24, Jesus nos ensina sobre o poder da fé, dizendo: tenham fé em Deus. Digo a vocês que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se acontecerá o que diz, assim será com ele. Essa passagem nos revela que, com o dom da fé, temos a capacidade de crer em coisas que parecem impossíveis e ver mudanças reais acontecerem. Um exemplo claro desse dom em ação é a história de Pedro e os discípulos no mar. Em Mateus 14, versículos 28 ao 31, vemos que os discípulos estavam em uma tempestade e Jesus, vindo em direção a eles sobre as águas, os chama. Pedro, demonstrando um grande ato de fé, sai do barco e começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, quando ele começa a duvidar, ele afunda. Essa história nos mostra que a fé verdadeira, o dom da fé, é aquela que nos permite agir com confiança, mas também nos alerta de que a dúvida pode fazer com que perdamos a nossa confiança em Deus. Quando Pedro focou em Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando focou nas ondas e no vento, começou a afundar. O dom da fé nos permite olhar além das circunstâncias e focar totalmente em Cristo. Outra maneira prática de perceber o dom da fé é quando você é colocado em uma situação em que a única saída é confiar inteiramente em Deus. Talvez você tenha vivido um milagre ou visto a manifestação sobrenatural de Deus em sua vida ou na vida de outra pessoa. Isso é o dom da fé operando de maneira sobrenatural, permitindo que você acredite que Deus tem o poder de transformar qualquer situação. Porém, é importante entender que o dom da fé não é um convite ao conformismo ou à passividade. Quando exercemos a fé, isso não significa que não devemos agir ou trabalhar pelas nossas necessidades. Ao contrário, o dom da fé nos capacita a agir com confiança nas promessas de Deus, sabendo que Ele proverá o necessário. O exemplo de Abraão, quando Deus o chamou para sacrificar seu filho Isaque, é outro exemplo de fé em ação. Abraão obedeceu, não porque ele compreendia a situação, mas porque ele confiava em Deus. O dom da fé nos dá a certeza de que, mesmo sem entender, Deus está no controle e tem um plano para nós. Em nossa vida diária, podemos cultivar o dom da fé praticando a confiança em Deus em cada área da nossa vida. Seja no trabalho, na família, na saúde ou nas finanças, precisamos aprender a confiar que Deus está conosco e que Ele cumprirá suas promessas. Em momentos de oração, ao buscar a sua presença, podemos pedir que o Espírito Santo aumente a nossa fé, para que possamos viver de maneira mais ousada e confiantes nas promessas de Deus. O dom da fé não é apenas um dom que se manifesta em grandes milagres, mas é um dom que pode se manifestar também nas pequenas decisões diárias em que decidimos confiar plenamente em Deus. Como Paulo disse em 2 Coríntios 5, versículo 7, vivemos por fé, e não pelo que vemos. O dom da fé tem um impacto profundo na vida cristã, tanto individualmente quanto coletivamente. Quando cultivamos e permitimos que esse dom opere em nós, ele não só transforma nossa perspectiva, mas também nos capacita a viver de uma maneira que reflete a natureza de Deus. O dom da fé é um recurso espiritual poderoso que nos permite avançar no reino de Deus, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Ele nos ensina a confiar plenamente em Deus, não apenas para nossa salvação, mas também para todas as áreas de nossas vidas. Primeiramente, devemos entender que o dom da fé não é uma fé genérica ou simplesmente uma confiança humana, mas uma fé sobrenatural que vem do Espírito Santo. Isso significa que, quando exercemos a fé dada por Deus, não estamos confiando em nossa própria capacidade de acreditar, mas na autoridade e poder de Deus para agir em nossas vidas. A fé, nesse contexto, não depende do nosso entendimento, mas sim na certeza de que Deus é fiel e cumprirá as suas promessas.
Em Marcos 9, versículo 23, Jesus diz: "Se você pode, tudo é possível àquele que crê." Esse versículo revela que o dom da fé nos permite ver o impossível como possível. Ele nos libera para experimentar milagres e transformações, não porque nossa fé seja grande, mas porque a nossa confiança está em Deus, que é todo-poderoso. Quando exercemos o dom da fé, estamos convidando Deus a se mover de maneiras sobrenaturais em nossa vida, tocando áreas que, de outra forma, seriam impossíveis de alcançar. Outro aspecto importante do dom da fé é que ele fortalece a nossa esperança. A fé é inseparável da esperança, pois uma não existe sem a outra. A Bíblia nos diz, em Romanos 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz à medida que vocês confiam nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O dom da fé nos traz a segurança de que, mesmo quando os tempos são difíceis, podemos permanecer firmes, porque nossa esperança não está em circunstâncias temporárias, mas na promessa eterna de Deus. Quando falamos do impacto do dom da fé, precisamos lembrar também de como ele nos capacita a ser um testemunho vivo do poder de Deus para aqueles ao nosso redor. Quando as pessoas veem a confiança inabalável de um cristão, mesmo em meio a grandes adversidades, isso se torna um testemunho poderoso de Deus. Vemos isso em várias histórias bíblicas. Por exemplo, em Daniel 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, eles demonstraram um exemplo extraordinário de fé. Mesmo diante da fornalha ardente, eles disseram: "Se formos lançados na fornalha ardente, o nosso Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste." Daniel 3, versículos 17 e 18. Esse tipo de fé é um testemunho da grandeza de Deus e da confiança absoluta em sua soberania. Em nosso mundo atual, o dom da fé é tão necessário quanto nas histórias bíblicas. Vivemos em um tempo onde a fé é muitas vezes desafiada pelas dificuldades e tentações diárias. A sociedade, muitas vezes, nos tenta confiar apenas no que é visível, no que é tangível e na nossa própria força. Porém, a verdadeira fé que o Espírito Santo nos dá nos desafia a ir além do natural e confiar no sobrenatural. Isso significa confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem ir contra nós. O dom da fé não apenas transforma nossa vida, mas também pode transformar a vida de outros ao nosso redor. Quando vemos um irmão ou irmã que está passando por dificuldades, podemos orar com fé, acreditando que Deus pode agir em suas vidas. A fé é contagiante. E, ao exercitá-la, podemos ajudar a elevar a fé daqueles ao nosso redor, encorajando-os a confiar mais plenamente em Deus. Para que o dom da fé tenha um impacto real em nossas vidas, precisamos alimentá-lo diariamente. A fé não cresce sozinha, mas precisa ser cultivada através da oração, do estudo da palavra de Deus e da prática de confiar nele em todas as situações. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele nos dá a fé necessária para enfrentar o que está por vir. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te incentivo a buscar este dom com todo o coração. Permita que o Espírito Santo aumente a sua fé, para que você possa viver uma vida de confiança plena em Deus, acreditando no impossível e sendo um reflexo do seu poder para todos que o cercam. Agora que entendemos o que é o dom da fé, como ele se manifesta e o impacto que pode ter em nossas vidas, a pergunta que surge é: como podemos receber este dom? A boa notícia é que o dom da fé não é algo que precisemos conquistar com nossos próprios esforços ou méritos. Ele é uma dádiva de Deus, dada pelo Espírito Santo a cada um de nós, conforme a sua vontade e necessidade. Mas, embora seja um presente gratuito, existem maneiras de nos prepararmos para recebê-lo e vivê-lo de forma plena. Primeiramente, é importante saber que, como todos os dons espirituais, o dom da fé é dado conforme a soberania de Deus. Em 1 Coríntios 12, versículo 11, Paulo nos lembra que mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-a a cada um, como ele quer. Isso significa que não podemos forçar ou manipular a vontade de Deus em relação ao dom que ele deseja nos dar, mas podemos nos abrir para recebê-lo de forma voluntária e sincera. O primeiro passo para receber o dom da fé é, portanto, a disposição do nosso coração.
Precisamos buscar a presença de Deus de forma sincera e desejar ardentemente ser usados por Ele. Jesus nos ensina em Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. O desejo sincero de caminhar mais perto de Deus e de viver por fé é um passo importante para que Ele derrame o dom da fé sobre nossa vida. Em segundo lugar, a oração é um meio essencial para buscar e receber o dom da fé. A oração nos conecta com o coração de Deus e nos prepara para receber o que Ele tem para nós. Jesus, ao ensinar sobre a oração, disse em Lucas 11, versículos 9 ao 13 que se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A oração deve ser uma prática constante, onde buscamos não apenas os dons de Deus, mas o próprio Deus em nossa vida, com o coração aberto e pronto para recebê-lo. Além disso, a palavra de Deus é fundamental para fortalecer a nossa fé. Em Romanos 10, versículo 17, encontramos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando nos dedicamos a estudar a Bíblia e a meditar nas promessas de Deus, nossa fé cresce e se fortalece. O dom da fé não é dado de maneira isolada, mas ele cresce dentro de um contexto de relacionamento contínuo com Deus, alimentado pela sua palavra. Cada promessa cumprida, cada testemunho de fidelidade de Deus, vai edificando e fortalecendo nossa fé. Outro passo importante para receber o dom da fé é a humildade. O orgulho e a autossuficiência são obstáculos que podem bloquear a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Quando nos posicionamos em humildade diante de Deus, reconhecendo nossa dependência total dele, estamos permitindo que o Espírito Santo se mova livremente em nós, nos capacitando com a fé necessária para cumprir os seus propósitos. Por fim, o dom da fé também é recebido através da comunhão com outros cristãos. A Bíblia nos ensina que devemos orar uns pelos outros e que a fé de um pode fortalecer a fé de muitos. Em Tiago 5, versículo 16, lemos: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A comunhão com a igreja e a troca de experiências com outros irmãos em Cristo fortalecem a nossa fé, ajudando-nos a crescer espiritualmente e a confiar mais plenamente em Deus. Portanto, para receber o dom da fé, devemos buscar a Deus com um coração sincero e disposto, orar e pedir por esse dom, estudar a sua palavra e permitir que o Espírito Santo nos transforme, humilhando-nos diante de Deus e vivendo em comunhão com a igreja. Quando nos abrimos para receber o dom da fé, ele não apenas nos capacita a acreditar no impossível, mas também nos torna instrumentos de milagres e transformação em nossas próprias vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Uma das manifestações mais poderosas do dom da fé é sua conexão com os milagres. Quando o Espírito Santo derrama sobre nós este dom sobrenatural, ele nos capacita a acreditar e a confiar em Deus para a realização de milagres. O dom da fé vai além da simples crença. Ele nos dá uma confiança inabalável na intervenção divina, mesmo quando as situações parecem sem solução. Esta fé sobrenatural não é baseada em nossas capacidades, mas na total confiança de que Deus pode e vai agir conforme sua vontade. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos de como o dom da fé se manifesta em momentos de grande necessidade e desespero, resultando em milagres extraordinários. Um exemplo notável pode ser encontrado em Mateus 17, versículo 20, onde Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta montanha: vá daqui para lá, e ela irá. Nada será impossível para vocês. Este versículo ilustra que a verdadeira fé, mesmo sendo pequena em tamanho, tem o poder de mover montanhas, ou seja, pode causar mudanças sobrenaturais nas situações mais difíceis. No Antigo Testamento, encontramos o exemplo de Elias, o profeta que demonstrou o dom da fé ao desafiar os profetas de Baal em 1 Reis 18. Elias não apenas confiou em Deus para que o fogo caísse do céu e consumisse o sacrifício, mas ele também fez isso com uma fé inabalável, mesmo diante de uma oposição feroz. Ele sabia que o poder de Deus era maior do que qualquer outro poder, e sua fé no Senhor foi a chave para a realização de um grande milagre. Quando exercemos o dom da fé,
não estamos confiando nas circunstâncias, mas em Deus, que pode mudar qualquer situação. Outro exemplo claro do dom da fé em ação é o que vemos em Atos 3, versículos 1 ao 10, quando Pedro e João curam um homem coxo à porta do templo. O homem, que estava ali pedindo esmolas, não esperava ser curado, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e disse: "Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." A fé de Pedro não era apenas uma confiança comum, mas uma fé sobrenatural, uma certeza absoluta de que Deus operaria aquele milagre. O dom da fé operado por Pedro resultou em um milagre que não apenas curou o homem, mas também trouxe um grande testemunho para todos que estavam ao redor. Quando falamos de milagres, é importante destacar que o dom da fé não é uma fé que depende de nossa vontade ou desejo, mas é uma fé que se submete à vontade soberana de Deus. Isso significa que nem todos os milagres que desejamos acontecerão da maneira que esperamos. No entanto, a confiança que temos em Deus é que, independentemente do resultado, Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. O dom da fé nos ensina a descansar na certeza de que Deus sabe o que é melhor para nós. Quando Ele realiza um milagre, Ele sempre o faz com um propósito divino. O dom da fé também está relacionado à coragem de dar passos ousados, confiando em Deus para realizar o impossível. Muitas vezes, Deus nos chama a fazer algo que parece completamente fora do alcance humano, mas quando exercemos o dom da fé, podemos ter a confiança de que Ele irá nos guiar e nos capacitar para cumprir o que Ele nos pede. Vemos isso em histórias de grandes missionários, como William Carey, considerado o pai da missão moderna, que, com fé inabalável, saiu da Inglaterra para a Índia, confiando que Deus abriria portas onde não parecia haver nenhuma. A fé necessária para os milagres é, portanto, uma confiança absoluta em Deus, não apenas para curar doenças, mas também para transformar vidas, restaurar relacionamentos e abrir portas que o homem não pode abrir. A fé nos leva a crer que, apesar dos obstáculos e desafios, Deus está no controle e pode operar milagres em qualquer situação. Quando exercemos o dom da fé, somos chamados a ser canais de milagres, não apenas em nossa própria vida, mas também na vida daqueles ao nosso redor. Como cristãos, somos instrumentos de Deus para fazer a sua vontade na terra, e o dom da fé é uma das maneiras que Ele nos capacita a cumprir seus propósitos de forma sobrenatural. Agora que entendemos o que é o dom da fé, como ele se manifesta e como ele pode nos levar a experimentar milagres, surge uma pergunta importante: como podemos viver no dom da fé todos os dias de nossas vidas? Viver no dom da fé não é algo que acontece apenas em momentos de necessidade ou quando enfrentamos uma situação extrema. Pelo contrário, o objetivo de Deus é que possamos cultivar uma vida de fé contínua e inabalável, que impacte todas as áreas de nossa existência. Aqui, exploraremos como podemos viver de maneira constante no dom da fé e como ele pode transformar nosso cotidiano. 1. Manter uma vida de oração constante. A oração é uma das chaves fundamentais para viver no dom da fé. Em Efésios 6, versículo 18, Paulo nos instrui a orar no Espírito em todos os momentos, com toda oração e súplica. A oração nos mantém conectados com Deus e nos fortalece espiritualmente. Quando oramos, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus e demonstrando nossa confiança em seu poder. Quanto mais oramos, mais nossa fé é alimentada e aumentada. Em cada momento de nossa vida, podemos lançar nossas preocupações e dúvidas diante de Deus, confiando que Ele tem o controle absoluto de todas as situações. 2. Alimentar a fé com a palavra de Deus. Outro passo essencial para viver no dom da fé é alimentar nossa fé com a palavra de Deus. Em Romanos 10, versículo 17, aprendemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A Bíblia é a fonte de sabedoria e verdade que nos guia e nos fortalece. Quando meditamos nas Escrituras, encontramos promessas que nos encorajam a confiar em Deus, mesmo diante de dificuldades. Vivendo em constante comunhão com a palavra de Deus, nossa fé cresce e se torna cada vez mais sólida. 3. Viver de acordo com os princípios de Deus. Viver no dom da fé também envolve viver de acordo com os princípios de Deus, permitindo que Ele seja o Senhor de todas as áreas de nossa vida.
Quando seguimos os mandamentos de Deus e praticamos a sua vontade, estamos alinhando nossos corações com o seu propósito. Jesus disse em João 14, versículo 15: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." A obediência a Deus fortalece nossa fé, pois nos ensina a confiar nele em todas as circunstâncias. 4. Dar passos de fé mesmo quando não entendemos. Viver no dom da fé envolve também dar passos ousados, mesmo quando não compreendemos completamente o que Deus está fazendo em nossas vidas. Muitas vezes, Deus nos chama para agir em situações que não fazem sentido à primeira vista. No entanto, o dom da fé nos capacita a acreditar no impossível e a confiar que Deus sabe o que está fazendo. Lembre-se de que a fé não é baseada na nossa compreensão humana, mas em confiar no caráter de Deus. Quando damos passos de fé, mesmo sem ver todas as respostas, estamos permitindo que Deus se mova de maneiras poderosas em nossa vida. 5. Cultivar um coração de gratidão e louvor. A gratidão e o louvor são expressões poderosas da fé. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, Paulo nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentemos nossos pedidos a Deus. Quando temos um coração grato, reconhecemos a fidelidade de Deus em nossas vidas e declaramos nossa confiança em suas promessas. O louvor também nos fortalece, pois nos ajuda a focar na grandeza de Deus, e não nas dificuldades. Cultivando uma atitude de gratidão e louvor, nossa fé é alimentada, e nos tornamos mais conscientes da presença de Deus em cada momento de nossa jornada. 6. Compartilhar o testemunho da nossa fé. Viver no dom da fé também implica compartilhar com outros o que Deus tem feito em nossas vidas. Quando contamos aos outros sobre as obras maravilhosas de Deus, nossa fé é fortalecida e a fé daqueles ao nosso redor também é edificada. Como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 1, versículo 4, Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os outros com a consolação que recebemos de Deus. O testemunho de fé é uma ferramenta poderosa para construir a comunidade cristã e para encorajar outros a confiar em Deus. 7. Lembrar-se das promessas de Deus. Por fim, viver no dom da fé envolve lembrar-se constantemente das promessas de Deus e confiar que Ele cumprirá o que prometeu. Em 2 Coríntios 1, versículo 20, somos lembrados de que todas as promessas de Deus são um sim em Cristo. Quando enfrentamos dificuldades, podemos confiar plenamente nas promessas de Deus e esperar com fé que Ele fará tudo o que disse. Quando vivemos com a certeza de que Deus é fiel, nossa fé se fortalece a cada dia. Agora que entendemos como viver no dom da fé, é importante explorar como esse dom pode impactar profundamente nossa vida cotidiana. O dom da fé não é apenas algo que se manifesta em momentos extraordinários, como a cura de doenças ou o acontecimento de milagres sobrenaturais. Ele também é uma força transformadora nas situações cotidianas da vida, trazendo paz, direção e uma confiança constante em Deus, não importa o que aconteça. 1. Superando os desafios com fé. Todos nós enfrentamos desafios na vida, dificuldades financeiras, relacionamentos conturbados, problemas de saúde, perdas e outras adversidades. Quando exercemos o dom da fé, encontramos força e coragem para enfrentar esses desafios com a certeza de que Deus está conosco. A fé nos dá uma perspectiva diferente das dificuldades. Em vez de nos concentrarmos nas limitações ou obstáculos, começamos a ver as situações como oportunidades para que o poder de Deus seja manifestado. Como vemos em Filipenses 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O dom da fé nos ajuda a entender que, através de Deus, somos capazes de superar qualquer adversidade. 2. Paz em meio à tempestade. A vida nem sempre será tranquila. Às vezes, nos encontraremos no meio de tempestades emocionais, espirituais ou físicas. No entanto, o dom da fé traz paz em meio à tempestade. Lembra-se da história de Jesus acalmando a tempestade no mar em Mateus 8, versículos 23 ao 27? Os discípulos estavam aterrorizados com a tempestade, mas Jesus, com uma confiança absoluta em Deus, repreendeu as ondas e trouxe calma. Quando vivemos no dom da fé, somos capazes de experimentar uma paz que vai além da compreensão humana.
Essa paz não depende das circunstâncias, mas da nossa confiança no poder e na soberania de Deus. 3. Direção para tomar decisões importantes. O dom da fé também nos capacita a tomar decisões importantes em nossa vida com confiança, sem medo do erro ou da dúvida. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, a Escritura nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Quando tomamos decisões, grandes ou pequenas, com base na fé em Deus, sabemos que ele nos guia e dirige nossos passos. O dom da fé nos permite confiar plenamente em sua direção, mesmo quando não vemos o caminho à nossa frente. 4. Testemunhando a outros a nossa fé. O dom da fé não é apenas algo pessoal, ele também serve para testemunhar aos outros. Quando vivemos com fé, as pessoas ao nosso redor podem ver a diferença que Deus faz em nossas vidas. Nosso comportamento, nossas atitudes e a maneira como enfrentamos os desafios da vida são testemunho poderoso da fé que temos em Deus. A Bíblia nos instrui a ser luz do mundo, e o dom da fé é uma das maneiras mais claras de refletir essa luz. Em Mateus 5, versículo 16, Jesus nos ensina: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando vivemos em fé, somos um reflexo do amor e poder de Deus, que podem atrair outros para Ele. 5. O dom da fé nos ajuda a enfrentar o medo. O medo é uma emoção humana natural, mas quando vivemos no dom da fé, somos capacitados a superar o medo. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, Paulo nos lembra: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O dom da fé nos ajuda a enfrentar situações que poderiam nos deixar ansiosos ou com medo, pois sabemos que Deus está conosco em cada momento. A fé em Deus nos liberta do medo e nos dá coragem para agir em sua vontade, sem temer os resultados. 6. A fé que se expressa em ações. O dom da fé também se manifesta através de nossas ações. Quando realmente acreditamos que Deus pode fazer o impossível, nossas ações refletem essa confiança. Isso inclui ações como orar com ousadia, agir com coragem e dar passos em direção aos sonhos e objetivos que Deus colocou em nossos corações. Como Tiago 2, versículo 26 nos ensina: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A verdadeira fé se expressa em ações concretas, movendo-nos a agir de acordo com a vontade de Deus. 7. Experimentando os frutos do dom da fé. Viver no dom da fé traz muitos frutos em nossa vida. À medida que exercemos fé em Deus, vemos nossa confiança nele crescer, nossa paz aumentar e nosso relacionamento com ele se aprofundar. Além disso, podemos experimentar o fruto da obediência a Deus, o que traz alegria, satisfação e paz interior. O dom da fé nos ajuda a ver a vida através da perspectiva divina e a viver de maneira que honre a Deus em todos os aspectos da nossa existência. Como resultado, experimentamos uma vida mais abundante e significativa. À medida que chegamos ao fim desse devocional sobre o dom da fé, é importante fechar com uma oração que possa fortalecer a nossa fé e nos ajudar a aplicar os ensinamentos que aprendemos. A oração é um meio poderoso pelo qual nos conectamos com Deus e expressamos nossa confiança nele. Ela nos permite não apenas pedir a ajuda de Deus, mas também reconhecer sua soberania e agradecer por seu poder em nossas vidas. Oremos. Querido Deus, agradecemos de todo o coração por este momento de reflexão sobre o dom da fé. Sabemos que sem Ti, não podemos fazer nada. Hoje, Senhor, queremos Te louvar e Te agradecer por cada dádiva que nos concedeu, especialmente pela fé que o Senhor tem derramado em nossos corações. Nos momentos de dúvida, ajuda-nos a lembrar que a fé é um presente, e que podemos confiar completamente em Ti. Te agradecemos, Senhor, por nunca nos abandonar, e por nos dar o poder de acreditar no impossível. Senhor, neste momento, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Sabemos que a fé que temos vem de Ti, e sabemos que ela pode crescer a cada dia. Por isso, pedimos humildemente que nos ajude a confiar mais em Ti, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Ajuda-nos a ver além das dificuldades e a enxergar o Teu poder atuando em nossa vida.
Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos capacite a viver de maneira fiel, confiando no Senhor de todo o nosso coração, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Pai querido, sabemos que a fé não é apenas uma questão de crença, mas também de ação. Pedimos que o Senhor nos dê coragem para tomar os passos necessários, mesmo quando a estrada parece incerta. Que possamos ser ousados em nossa fé, agindo de acordo com a Tua vontade, e confiando que, mesmo quando não vemos o caminho claramente, Tu estás conosco, guiando-nos. Senhor, fortalece-nos para que possamos caminhar pela fé e não pela vista. Que possamos agir com confiança, sabendo que o Senhor dirige os nossos passos. Deus, sabemos que a vida nem sempre é fácil. Haverá momentos de dificuldades, mas sabemos que, em meio a tudo isso, a nossa fé em Ti pode nos sustentar. Pedimos que o Senhor nos dê paciência e esperança em meio às provas. Que possamos olhar para as dificuldades como uma oportunidade de crescer em fé e experimentar o Seu poder de uma maneira ainda mais profunda. Sabemos que, com o Senhor, todas as coisas são possíveis, e que nada pode nos separar do Seu amor. Aumente, Senhor, a nossa fé para que possamos esperar em Ti com confiança. Senhor, nos rendemos à Tua vontade. Sabemos que a verdadeira fé é confiar não apenas nas Suas promessas, mas também no Teu plano soberano para as nossas vidas. Mesmo quando não entendemos completamente os caminhos que o Senhor escolhe para nós, confiamos que Tu és bom e que o Teu propósito é perfeito. Pedimos que nos ajudes a submeter nossas vontades à Sua vontade, confiando que, mesmo nas situações que não conseguimos compreender, o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Que possamos confiar no Teu plano, sabendo que, no final, Ele é bom. Finalmente, Senhor, queremos orar por todas as pessoas ao nosso redor, especialmente por aqueles que estão lutando com a fé. Que o Senhor, em Sua misericórdia, derrame fé sobre cada um deles. Pedimos que o Senhor os fortaleça em suas lutas, que eles possam sentir o Teu amor profundo e conhecer o Teu poder. Que aqueles que estão cansados ou desanimados possam encontrar renovação na fé, e que possam experimentar a paz que vem de confiar completamente em Ti. Pai, ao concluirmos este devocional, entregamos nosso futuro nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor tem um plano perfeito para nós, e pedimos que o Senhor nos conduza com sabedoria, fé e confiança em cada passo. Que possamos seguir confiantes no Senhor, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nos entregamos à Sua vontade, e pedimos que, em todas as situações, a nossa fé seja firme, forte e inabalável. Senhor, agradecemos por nos ouvir. Agradecemos por nos ensinar e por nos fortalecer. Que possamos viver pela fé todos os dias, confiando que Tu estás sempre conosco. Em nome de Jesus, oramos. Amém.